Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo, que é esse espaço que se propõe a estimular o pensamento crítico para despertar nas pessoas o desejo de participar mais ativamente das mudanças que podem melhorar a vida de cada um e de todos nós. O petróleo é nosso. A célebre frase atribuída a Getúlio Vargas, quando das descobertas de reservas de petróleo na Bahia em 1939, se tornou o lema da campanha nacionalista da época, que defendia a exploração exclusiva de petróleo por empresa estatal brasileira. Do outro lado, estavam os defensores da exploração por empresas privadas, estrangeiras ou nacionais. A polêmica, portanto, é antiga. Até 2010, as reservas de petróleo brasileiras eram licitadas no formato de concessão, que garante às empresas propriedade integral sobre o que é produzido. A partir de então, o país aprovou o regime de partilha para explorar petróleo e gás natural no pré-sal, modelo de negócio determinado no qual a Petrobras é operadora única e sócia em todos os campos com no mínimo 30% de participação. O regime de partilha, além de defender a soberania nacional sobre um recurso natural estratégico, exige conteúdo nacional para exploração, o que garante equipamentos e serviços brasileiros na maior parte das operações. Apesar das evidentes vantagens, recentemente surgiu um movimento no Congresso Nacional para mudar o regime de exploração de gás e petróleo na área do pré-sal. Quem se beneficiaria com essa mudança? Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo. E para essa conversa convidamos João Antônio Moraes, que é diretor de Relações Internacionais e Movimentos Sociais da Federação Única dos Petroleiros, e Guilherme Estrela, geólogo, ex-diretor da área de exploração e produção da Petrobras. Bem-vindos. O que está em jogo no Congresso Nacional sobre a exploração de gás e petróleo na área do pré-sal? Guilherme. Na verdade, se eu pudesse resumir a pergunta, a resposta à sua pergunta, o que está em jogo é a soberania nacional. Né? Porque energia, não é, Moraes? Energia é a base da sustentação da construção de uma sociedade avançada, desenvolvida, né? E não é por outra razão que as grandes economias, os países hegemônicos hoje no mundo, eles têm em suas empresas petrolíferas a sua ferramenta de buscar petróleo. Primeiro, em seus próprios países, no processo que começou no início do século XX, né? Final do século XIX e início do século XX. E depois, no mundo afora, né? Buscando esse insumo que é absolutamente fundamental, como eu disse, para a sustentação das suas próprias seguranças e soberanias nacionais, né? Porque a gente não faz nada sem energia. A energia é a base do desenvolvimento de qualquer país. E o Brasil, com a sua potencialidade, né? Com as nossas... um país efetivamente diferenciado no concerto das nações, em termos de território, de riquezas naturais, de patrimônio estratégico natural, como dizia o professor Bautista Vidal, com um povo absolutamente diferenciado também em relação ao resto do mundo. E com uma expertise grande, né, em termos de petróleo. A Petrobras tem uma grande expertise, né, uma grande experiência exatamente. Em termos de petróleo. E contando esse país com uma empresa nacional, com o controle do Estado brasileiro, que ao longo... Primeiro que foi produto, né, de um movimento popular. Né? A Petrobras criou-se a partir da presença nas ruas, nas cidades desse país, do povo brasileiro. Até porque o mercado até 1953, quer dizer, o território brasileiro estava aberto às grandes empresas estrangeiras e ninguém investia no Brasil. Né? Foi a construção da Petrobras, e a Petrobras tem uma característica muito especial em relação à maioria das outras estatais. Enquanto a maioria das outras estatais resultou da estatização de empresas e da nacionalização de empresas estrangeiras que operavam no Brasil, e por isso, com uma certa forma,
herdaram um pouco da cultura das suas empresas estrangeiras originais. A Petrobras não, Moraes. A Petrobras foi... Nasceu... Ô, Guilherme, deixa eu aproveitar o teu gancho, botar o João na conversa, porque você está dizendo o seguinte, a nossa nasce como estatal, agora vira e mexe, tem gente querendo privatizá-la. João, os petroleiros, como é que eles encaram esse momento da Petrobras e a situação do pré-sal? É um paradoxo, porque ao mesmo tempo que é um momento de muito orgulho, porque o pré-sal é uma dádiva da natureza e que só foi possível chegar a ela graças ao nosso trabalho. Mas a história de luta política da nossa gente, que o nosso diretor Guilherme se referia, aliás, e a quem eu quero saudar nessa noite, é um prazer dividir essa mesa com ele, né? Somos contemporâneos na Petrobras de chegar ao pré-sal, né? Então, uma dádiva ao Brasil hoje, já estamos produzindo 40% do que consumimos vem do pré-sal. E muitos brasileiros não acreditavam. E nem sabem, muitos brasileiros nem sabem disso. Porque a grande imprensa não divulga. Quando o presidente Lula anunciou ao Brasil e ao mundo, alguns diziam, inclusive, que era viagem de um operário que estava na presidência da República. Hoje não, hoje está confirmado. Então nós somos muito felizes do nosso trabalho, da nossa dedicação, ter propiciado ao Brasil essa imensa riqueza. No entanto, ao mesmo tempo, novamente, tal qual na década de 50, quando a maioria do povo brasileiro lutou pela criação da Petrobras, mas alguns, já naquela época, eram contra a Petrobras. E ao longo dos mais de 60 anos de existência da empresa, infelizmente, muitos maus brasileiros não acreditavam na nossa gente. E novamente isso vem à tona, perto de 6 projetos em tramitação no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, propõem rebaixar o modelo de exploração do pré-sal. De uma maneira ou de outra, mudar o modelo de partilha, que foi um modelo que o Brasil adotou após a confirmação do pré-sal e que nos dá a soberania energética que o nosso querido Estrela se referia, mas também propicia ao Brasil utilizar esse imenso recurso do pré-sal para alavancar o desenvolvimento nacional, através, como foi a nossa abertura, do conteúdo local. Os projetos em tramitação lá ameaçam essas duas situações e ameaçam uma terceira, tão importante quanto, que é a destinação social do retorno econômico dessa indústria, através da garantia da aplicação dos royalties em educação, 75%, em saúde, 25% e 50% do fundo social. Os projetos em tramitação no Congresso ameaçam essas 3 situações: a soberania energética, o desenvolvimento nacional e a destinação social do recurso. Então, estamos felizes pelo pré-sal ser o que é. E, ao mesmo tempo, estamos preocupados e na luta para que esses projetos não vão adiante. Para garantir esse patrimônio para a sociedade brasileira. Guilherme, quais são, para quem, como eu, que sou leigo nesse assunto, quais são as principais diferenças entre o modelo que o Brasil já praticava e pratica fora do pré-sal, né, que é o modelo de concessão, para o modelo que foi adotado para o pré-sal, que é o modelo de partilha? Quais são as diferenças fundamentais? E quando a gente está falando que o modelo de partilha está sob ameaça dos projetos no Congresso Nacional, seria voltar ao modelo de concessão também para o pré-sal? Voltar não, adotar o modelo de concessão também para o pré-sal? Existem algumas diferenças bastante graves, né? O modelo de concessão, ele concede a propriedade do petróleo a quem o descobre. Quer dizer, porque a atividade de exploração de petróleo, ela tem grande risco, um risco geológico, né? Em geral, se fura, é uma estatística mundial, se perfuram 10 poços para você descobrir um campo de petróleo. 10%, portanto. Uns 10%, em média. Muito bem. Quando a Petrobras descobriu o pré-sal, e quero fazer um parênteses, nenhuma empresa até hoje, com a abertura do setor petrolífero às empresas estrangeiras, nenhuma empresa fez uma descoberta de alguma forma significativa. Não estou dizendo que seja o pré-sal, não. De alguma forma significativa. Não tem. Petrobras, no governo Lula, descobriu Espírito Santo, em Sergipe Alagoas, com excelente descoberta de óleo leve e gás, né? E outras ao longo da margem continental brasileira. Mas a diferença é o seguinte: enquanto, como eu disse, no modelo de concessão
pertencia, o petróleo era de propriedade do concessionário que eu achasse. Por quê? Porque precisava de alguma coisa que incentivasse a vinda de uma empresa, qualquer que seja ela. Fazer um investimento sob risco, né? Fazer um investimento sob risco. Descobrimos o pré-sal e no primeiro poço logo que descobrimos, que vimos que embaixo do sal tinha uma rocha até desconhecida, né, do ponto de vista geológico, que continha petróleo, imediatamente testamos o poço e vimos que aquela rocha, a ocorrência daquela rocha se dava numa extensão muito grande. E a Petrobras furou outros poços, nos blocos que ela tinha como concessão. E efetivamente descobrimos petróleo. Então ficou claro que a exploração do pré-sal não oferecia mais riscos exploratórios. Então, essa vantagem do concessionário descobridor ser proprietário do petróleo descoberto já aparecia. Era um fato novo que jogava por terra um modelo de concessão, que é um modelo, aliás, colonizador, né? Porque a propriedade de um bem estratégico, natural, num território de qualquer país, deve pertencer a esse mesmo país. Né? Muito bem. Então, e também, do ponto de vista de benefícios à população brasileira, não tinha, como o Moraes falou, o fundo social como distribuição em lei, determinada em lei, para a educação, para a saúde e para outros setores do desenvolvimento nacional. Né? Então, o governo editou e fez, obteve a aprovação do Congresso do novo marco regulatório, que dá ao governo a propriedade, dá ao Estado brasileiro a propriedade do petróleo, né? Coloca uma empresa estatal, que se chama Petróleo Pré-Sal, para gerir, participar dos contratos e dos consórcios que se organizam para produzir o pré-sal, e da Petrobras. Isso é muito importante, aliás, é foco, não é, Moraes? As pessoas falam, mas de vez em quando mostram um dos principais focos, que é a operação única da Petrobras. Da Petrobras, a participação no mínimo de 30% de operação única. Essa operação única é importante porque, primeiro, tem um conteúdo nacional, que tinha também no modelo de concessão, mas, de qualquer forma, é a empresa do governo que opera, né? E o operador tem esse poder de decisão. O operador decide muita coisa nos consórcios de exploração e produção de petróleo, né? E a Petrobras, ela é a interação, a inserção da Petrobras no meio de desenvolvimento tecnológico brasileiro, no desenvolvimento industrial brasileiro, com empresas brasileiras, com universidades brasileiras, é total. Essa integração é total. O que não tem uma empresa estrangeira. João, se é assim, como o Guilherme está dizendo, por que diabos há projetos no Congresso Nacional que querem dinamitar o modelo de partilha e voltar ao modelo de concessão, por exemplo, ou criar alguma outra alternativa? Por conta de quê? Quais são os argumentos, ou pelo menos os pretextos, para dizer que você abrir mão da soberania, abrir mão desse recurso e dar esse recurso como propriedade para quem vier explorar? Sob que argumentos? Como que isso pode ter algum tipo de cabimento? Hoje, o grande argumento utilizado hoje para esses, na nossa visão, maus brasileiros, porque o pré-sal, ele efetivamente tem o poder de criar no Brasil um novo patamar civilizatório. E eu diria, principalmente com essa destinação social. Nós, petroleiros, costumamos dizer que, aliás, nós nos consideramos herdeiros e privilegiados pelo povo brasileiro de nos dar a tarefa de produzir a energia que move o mundo e que move o Brasil. Nós costumamos dizer que o petróleo embora seja uma matriz suja, né? Suja, poluidora. No entanto, o mundo não pode abrir mão dela, ainda, né? Mas, desculpe interromper, mas segura. Se operado adequadamente por empresa capacitada e com responsabilidade ambiental, é possível produzir. É uma produzir energia segura, porque, por exemplo, né, a energia hidrelétrica é uma energia limpa, mas literalmente está sujeita a chuva de trovoadas. As intempéries. Né? O petróleo não. O petróleo é uma energia dita não limpa, mas segura. E acho que estamos falando aqui em São Paulo, né? Falar em crise hídrica, São Paulo é o centro dela, acho que é até peculiar. Mas nós costumamos dizer que, e é fato,
petróleo não tem segunda safra. Portanto, o que se produz hoje, há que se ter responsabilidade com as futuras gerações. E certamente não tem nenhuma maneira de firmar mais esse compromisso com as futuras gerações do que dar a destinação para a educação desse bem. Aí, para os argumentos de alguns que são contra, que outras empresas poderiam fazê-lo. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A ideia de privatizar. De dizer, olha, eles pagam para a gente aqui pagam para a gente aqui um aluguel e usam e a gente privatiza, é isso, né? Faz uma concessão que não é privatização, mas o petróleo fica privatizado, né? Porque vira propriedade de quem produziu, né? Como embora a região onde está teoricamente é do povo. O regime de concessão no Brasil, ele tem uma pérola que ele diz que mantém o petróleo sob propriedade do povo, do Estado, até a produção. Depois que produziu, pela concessão, o dono é quem produziu. Como o petróleo debaixo da terra não vale nada, você só pode usar depois que tira, a gente fala que é o monopólio da rocha vazia. Quer dizer, o petróleo, o povo é dono enquanto está lá e não serve para nada. Depois que serve para alguma coisa, passa a ser da empresa. Então, de fato, é um modelo muito ruim, um modelo muito antigo, foi adotado lá no início dessa indústria, de lá para cá. Todos os países que se desenvolveram nessa área não adotam concessão. Aliás, é bom que se diga... Espera aí, João, só porque nosso tempo está esgotando, aí você está entrando num assunto que me interessa, acho que interessa o telespectador muito, e a gente vai voltar a ele com mais tempo no segundo bloco, não saia daí. Estamos de volta. Hoje o Melhor e Mais Justo discute as ameaças em torno do modelo de exploração da maior reserva de petróleo já descoberta no país, o pré-sal. Participam desse debate João Antônio de Moraes, diretor de Relações Internacionais e Movimentos Sociais da Federação Única dos Petroleiros, e Guilherme Estrela, geólogo, ex-diretor da área de exploração e produção da Petrobras. A gente terminou o primeiro bloco, eu cortei o João, eu falei, opa, vamos falar disso mais adiante. Queria que você retomasse, né, o que você estava nos contando ao final do primeiro bloco, em relação a razão de ser de projetos de lei, enfim, de parte da sociedade admitir a ideia, né, de não ter um regime de partilha e de retroagir para um regime de concessão que, como vocês disseram, faz parte de uma estratégia colonial muito antiga que está sendo superada, que já foi superada por outros países que já não usam, né, o regime de concessão. Então, João. O modelo de concessão ele é utilizado com países que têm pouco petróleo ou nenhum petróleo. Todos os países que têm uma quantidade significativa adotam outros modelos. É importante que se diga também, Luiz e os nossos internautas, nossos telespectadores, é que não tem histórico no mundo nenhum de alguma nação que tenha petróleo e tenha conseguido utilizar o petróleo para o bem do seu povo sem controle do Estado. Todas as nações que conseguiram utilizar o petróleo bem foi tendo um planejamento adequado através do Estado brasileiro, né? Então, primeiro esse resgate. É só olhar o mundo. Quem for olhar o mundo vai ver que aonde o petróleo foi privado, o país muitas vezes até se arrependeu de ter tido petróleo. Porque vai lá, produz, não gera riqueza para o povo, polui, gera dano ambiental, gera acidentes, em suma. Essa é uma indústria que só funciona bem sob controle do povo através do Estado. Então esse é um fato. Os que argumentam que é preciso mudar o modelo, como o senador José Serra, para nós, duas visões. Primeiro, um pretexto oportunista de alegar por conta das supostas dificuldades que viveria a Petrobras no momento atual. Eu digo supostas em função de que, com a queda do preço do petróleo no mundo todo, saímos de $110 para cerca de $50 como estamos hoje, todas as petroleiras do mundo, né? O barril, todas as petroleiras do mundo estão em dificuldades. Ou estão tendo prejuízos ou tiveram uma redução brutal dos seus lucros. Isso acontece no mundo inteiro. Só que aqui noticia-se essa questão como se fosse só a Petrobras. Então, em função desse debate, se utiliza disso para propor a mudança e a abertura para novamente entrar a empresa. Então,
um argumento absolutamente falacioso e oportunista, porque eu tenho certeza que o senador José Serra e os outros parlamentares que estão propondo têm conhecimento disso que nós estamos falando. João e Guilherme, a gente entrou agora num assunto, digamos, um debate político, tá certo? Esse debate político, a gente vê a grande mídia trazendo quase que diariamente a ideia de que o problema, as dificuldades da Petrobras, está menos ligada ao preço do barril de petróleo hoje e mais ligada ao escândalo, né, da Lava Jato, né, a operação do Ministério Público, da Polícia Federal, que já constatou, através de delações premiadas, esquemas de muitos anos, né, alguns dizem começando lá no governo Fernando Henrique, outros antes mesmo, provavelmente já no governo militar, etc., e que atravessou os governos durante o período democrático e chegou até agora. Quer dizer, a gente tem uma estrutura de propinas nos convênios, nos contratos, etc., com grandes empresas. Tanto é que temos empresários presos, políticos presos, doleiros presos. Qual é o impacto? Pela primeira vez na história do Brasil. É possível dizer isso? Quanto a Lava Jato impacta a operação da Petrobras, efetivamente? Bom, primeiro acho que é importante dizer que a todos os brasileiros interessa que o que tiver de problemas na Petrobras seja apurado, se comprovado, os punidos e as questões sejam resolvidas. Agora, a nenhum brasileiro interessa tanto quanto aos petroleiros, porque afinal de contas é o fruto do nosso trabalho que pode estar sendo usurpado. Meu e do diretor Guilherme. Do nosso trabalho, que eu tenho 30 anos de empresa, ele deve ter tido perto dos 40. Então, a nós interessa muito isso. Agora, a melhor apuração dos fatos. Agora, é preciso que se diga o seguinte: a Petrobras não é uma petroleira em crise comparado no seu setor. Em 2014, a Petrobras superou a maior produtora de petróleo com capital aberto do mundo, a ExxonMobil, na produção de petróleo. Em 2014, no ano da Lava Jato. Ainda em 2014, a Petrobras foi premiada pelo considerado Prêmio Nobel da Indústria do Petróleo Mundial, na OTC, e recebeu o prêmio agora em 2015, graças à nossa capacidade de produzir no pré-sal. Então, as petroleiras do mundo estão com problemas, e a Petrobras tal qual. A Lava Jato... É nesse sentido que ameaçar a Petrobras é também gerar oportunidade para essas outras petroleiras. Quer dizer, interessa para elas a Petrobras eventualmente sair do jogo ou diminuir a sua parcela no jogo para elas poderem abocanhar um pedaço. Dá para falar isso, Guilherme? Não, certamente, porque a presença da Petrobras como operadora única e com no mínimo 30%, como é o marco regulatório do pré-sal, ela blinda a produção do pré-sal brasileiro em relação à influência dessas empresas estrangeiras. Porque muita gente acha o seguinte: não, mas a Petrobras quer tudo, essa coisa toda, e não é. O marco regulatório é claro, a Petrobras é operadora única com no mínimo 30%. Na área de Libra, né, temos 40%, mas a Shell também tem 40%, não é mesmo? Então, como parceira da Petrobras. Como parceira. Então, o novo marco regulatório não isola a Petrobras, nem isola o setor petrolífero brasileiro da participação estrangeira. Agora, com a Petrobras no comando das operações. E isso é que garante ao Estado brasileiro o controle absoluto, não só do petróleo, dos aspectos financeiros, mas também dos aspectos de desenvolvimento tecnológico. O pré-sal tem uma coisa importantíssima: o pré-sal exige conhecimentos e desenvolvimento tecnológico na fronteira mais avançada desse campo de atuação. Então, quer retirar petróleo em águas profundas e de uma rocha complexa, de um reservatório onde o petróleo se... Ou seja, quem tira petróleo aqui no popular, eu que, de novo, não sou técnico, quem tira petróleo aí, tira petróleo em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo, e com segurança. Com segurança. Olha o desastre que ocorreu em Macondo, no Golfo do México. No Golfo do México, né? Com a BP. Né? Nós estamos, descobrimos o pré-sal em 2006. Estamos produzindo hoje quase 900 mil barris por dia e, nenhum problema. Nenhum problema. Que demonstra a capacidade, a competência da Petrobras. Agora, voltando à sua pergunta, esse problema de tudo que houve lá, dos malfeitos que ocorreram lá, né? Em nada impactam a competência da companhia, nem a sua capacidade de produzir, de continuar explorando e produzir o pré-sal brasileiro.
Tá entendendo? A empresa é uma empresa com 400 mil trabalhadores, entre próprios e terceiros. isso. E com uma reserva de quase 40 bilhões de barris. Né? Então, isso coloca a empresa, como o Moraes falou, entre as maiores empresas de petróleo do mundo. Está entendendo? E isso é que incomoda. Incomoda uma empresa controlada pelo Estado brasileiro, num país como o Brasil, que não é um país pequeno. Né? O aspecto de energia, isso também é muito importante falar. A energia era um dos nossos calcanhares de Aquiles no desenvolvimento nacional. Né? Atingimos a autossuficiência ainda com os campos da Bacia de Campos, né? Mas que declinam, os campos de petróleo declinam de produção muito rapidamente. Hoje nós estamos produzindo... E é natural que seja assim, né? Porque você tira o óleo e acaba. Isso. Hoje nós estamos produzindo os 900 mil barris por dia, mais ou menos no pré-sal. E se não tivéssemos o pré-sal, estaríamos importando cerca de 500 mil barris por dia. Você vê a fragilidade. Seria uma tragédia. Imagina a fragilidade que teria o desenvolvimento nacional, você dependendo de um insumo energético fundamental e crítico de fornecedor estrangeiro. Então o pré-sal veio dar desse embasamento, essa base, para nós termos um desenvolvimento autônomo. Né? Agora, João, um outro argumento dos críticos à Petrobras, ao governo da presidenta Dilma no momento, e antes ao governo do presidente Lula, com regime de partilha, eles dizem o seguinte, quer dizer, a Petrobras, com as oscilações do preço do petróleo e agora com a questão da corrupção, ela não estaria capitalizada o suficiente para fazer os investimentos, bancar, gerir os investimentos necessários para fazer a operação do pré-sal. Daí, esse é um dos argumentos, daí vamos então pegar uma parcela e distribuir para as outras grandes petroleiras do mundo. Ótima pergunta essa sua, Luiz, porque ela realmente é central. Né? Agora, o que não se divulga é que nós já temos hoje no Brasil 40 bilhões de reservas de petróleo contratadas. 40 bilhões? 40 bilhões de barris de petróleo contratados. O que significa isso? Não há o menor risco de abastecimento. Mesmo com essa consideração que as reservas declinam na medida que você vai utilizando-as. Mas 40 bilhões de reserva para o nosso consumo atual significa perto de 20 anos do nosso consumo atual. Portanto, o Brasil não tem nenhuma urgência enquanto nação de ter que buscar o petróleo. Né? Isso é importante que se saiba. Né? Portanto, o que acontece, e o que acontece hoje com a Petrobras acontece com as outras também. Agora, as propostas de mudança transferem soberania do país. O que interessa a um país que não tem risco de abastecimento, produzir o petróleo, se não for para gerar desenvolvimento, para resolver os seus problemas sociais e dar o controle da reserva. Porque é bom que digamos o seguinte também. Vejam bem, o petróleo é importantíssimo. 90% de tudo que se move no mundo se move a partir do petróleo. 3 mil produtos, não estaríamos aqui sem petróleo. O petróleo pode alavancar o desenvolvimento. O petróleo pode resolver os nossos problemas sociais. Agora, o que é mais importante do que isso? O conhecimento. Nós vivemos a era do conhecimento. E o Brasil detém o conhecimento da produção de petróleo no pré-sal. Abrir para outras operadoras significa transferir para outras empresas enquanto conhecimento e tecnologia. O que nós desenvolvemos. Nenhuma nação do mundo faria isso. Nenhuma nação soberana que custou 60 anos para chegar onde chegou e que não precisa, transmitiria isso de graça a outras nações. Então é preciso que digamos, nós passamos novamente. O presidente Lula tinha uma frase, a síndrome do vira-lata. Para mim tem 2 pilares que norteiam aqueles que hoje querem mudar o regime. O primeiro é aqueles que ainda acreditam no neoliberalismo. O neoliberalismo que está em derrocada no mundo. As nações que apostaram nele estão falidas. É um pilar ideológico. Esse é o primeiro. E o segundo é a síndrome do vira-lata. Aquele que tem mania... Que era uma expressão famosa do Nelson Rodrigues, né, dramaturgo, o complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata. Sempre acham que vai aparecer um estrangeiro que vai fazer melhor do que nós. Só que é o contrário, os estrangeiros estão querendo vir aqui para aprender com o que nós fizemos, com o que os nossos geólogos desenvolveram. Então, não há por que o Brasil fazer essa mudança. O modelo da partilha, ele sequer foi testado. A primeira área que foi utilizada foi na área de Libra, uma área imensa, que nós vamos começar a produzir nela
em 2017 aproximadamente, né? E que não foi nem sequer testado, já tem gente querendo mudar sem risco nenhum para a gente. Então, para nós, é preciso que o Brasil, e nesse sentido a TVT, aqui o Melhor e Mais Justo, ofereça essa oportunidade dos brasileiros saberem o que se passa no Congresso Nacional. Lamentavelmente, se utilizam da fachada da Lava Jato para buscar entregar o pré-sal. Nós, petroleiros, movimentos sociais brasileiros, vamos lutar bravamente para que isso não aconteça. Nós não vamos deixar que isso aconteça sem muita luta. Deixa eu perguntar uma coisa para o Guilherme, antes da gente terminar esse bloco. Tem saído algumas notícias, eu queria testar aqui, verificar com você se isso é verdadeiro, que é possível que a expectativa que a gente tenha de petróleo, da quantidade de petróleo no pré-sal, esteja subestimada, que haja ainda outros campos, outras rochas, que ainda não foram descobertas. Quer dizer, há essa possibilidade, estão falando que só aquilo que a gente não conhece talvez gerasse petróleo para mais 5 ou 10 anos de consumo mundial de petróleo. É razoável falar disso ou isso também é uma forçação de barra? Não, eu acho que é razoável, porque o conceito de reserva é um conceito econômico e tecnológico. Né? Reserva é um volume de petróleo que tem no subsolo e que você pode produzir usando a tecnologia corrente e através de um sistema econômico, com bases econômicas. Né? Então, o pré-sal, a gente utiliza um termo chamado fator de recuperação. É o seguinte, lá embaixo tem 1 milhão de barris, mas de acordo com as condições geológicas, você de 1 milhão de barris pode tirar só 500 mil barris. Então, se você só tira metade, o teu fator de recuperação é de 50%. Na indústria petrolífera, 50% é um fator de recuperação muito elevado, pois o pré-sal tem a característica de poços extremamente produtivos, né? Poços de 20, 30 mil barris por dia. É uma coisa absolutamente fantástica. Né? Ele tem um fator de recuperação, a reserva, que a gente fala dos 80, 100 bilhões de barris, é em relação a 25 a 30% desse fator de recuperação. Mas o pré-sal, né? Confirmando que Deus é brasileiro, o pré-sal tem CO2, que é uma coisa poluente, é um gás poluente, mas é uma substância que você reinjeta e melhora esse fator de recuperação. Às vezes duplica o fator de recuperação. Então, essa reserva do pré-sal pode ser muito maior, estou convicto disso, aplicando esses métodos. E desenvolvendo novas tecnologias. Desenvolvendo essas tecnologias para aproveitamento do CO2 que é contido no gás do pré-sal, nós consigamos o que você falou aí, quer dizer, consigamos estender ainda muito mais adiante o aproveitamento do nosso reserva. Com essa importante informação do Guilherme, eu vou para mais um rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta. As regras, os desafios e as ameaças políticas que envolvem a exploração de petróleo na área do pré-sal. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Para essa conversa estão aqui comigo João Antônio de Moraes, diretor de Relações Internacionais e Movimentos Sociais da Federação Única dos Petroleiros, e Guilherme Estrela, geólogo, ex-diretor da área de exploração e produção da Petrobras. Então, entre os impactos na Petrobras da Operação Lava Jato, do plano de desinvestimentos em curso e das manobras do Congresso Nacional, petroleiros de vários estados têm se mobilizado em defesa da empresa. Quais os principais desafios e riscos para o futuro no curto e no médio prazos? João. Nós estamos hoje, duas questões realmente mobilizam muito a nossa categoria. A primeira delas é as propostas de fato em curso de mudança na lei da partilha. Segundo, de fato, é os chamados desinvestimentos, né? Que para nós estão passando do ponto, estão exagerados, são respostas da companhia às cobranças e às exigências de mercado, mas nós não entendemos a Petrobras pura e simplesmente como uma empresa de mercado. A Petrobras tem uma responsabilidade com o país muito grande e como tal deva ser tratado, né? E estamos questionando profundamente essa forma de tratar. Achamos que tanto a Petrobras deve se atuar como o Estado brasileiro deve ter um olhar também diferenciado para a Petrobras. Nós tivemos durante o debate
da mudança da lei, a busca, por exemplo, do modo de capitalização da Petrobras. Foi utilizada a própria reserva já mapeada do pré-sal para robustecer a empresa e dar a ela condições de produzir no pré-sal. Foi uma saída inteligente. Pensamos nós que outras como aquela devam ser buscadas, mas principalmente a Petrobras não deve agir e ficar refém do mercado. A Petrobras tem que ter antenada para as necessidades do nosso país. Então, os petroleiros estão muito atentos a essa questão, estamos mobilizados, vamos questionar, estamos exigindo que a empresa não pratique todos os desviamentos que estão sendo anunciados. É verdade que essa questão é sempre tratada com muito sigilo, você nunca sabe ao certo até onde vai, mas de fato essa é uma preocupação grande. No entanto, a possibilidade de mudança no modelo de partilha nos preocupa mais. E nos preocupa mais por quê? Não temos dúvida que o pré-sal somente será utilizado, primeiro para garantir a soberania energética, depois alavancar o desenvolvimento nacional e depois garantir a aplicação dos royalties na educação e na saúde, se tivermos a Petrobras como operadora. Podemos tratar o que o Brasil perde, se perder a Petrobras como operadora, num olhar pura e simplesmente sobre o que está previsto em lei, partindo do pressuposto que empresas privadas estrangeiras venham aqui e cumpram a lei. Infelizmente, não é muito essa a tradição das petrolíferas estrangeiras. Mas mesmo no olhar, partindo do pressuposto que elas venham aqui e operassem sob a mesma forma que a Petrobras, significaria só no campo de Libra, que já foi a leilão e, portanto, já está definido, conforme o nosso diretor Estrela mencionava, os percentuais das empresas, mas em Libra significaria que nós perderíamos para a saúde e educação 50 bilhões de reais na aplicação em saúde e educação, somente em Libra. Por quê? Graças a essa tecnologia que nós desenvolvemos, a Petrobras consegue produzir no pré-sal de uma maneira muito mais, com menos custos do que as demais empresas. Estima-se 9 dólares. 9 dólares a Petrobras. Imagina. Qualquer outra empresa não produzirá por barril no pré-sal. As outras empresas, 14, 15. Quase o dobro. Como você vai tirar do que vai para o Estado, você tira o que custar. O custo, o chamado petróleo de custo. Então, só nisso, o Brasil perderia aí cerca de 50 bilhões para a educação e para a saúde. Só nesse ponto. Fora o que por 50 bilhões de reais. De reais. Que é o planejado a investir por ano em educação. Veja, só em Libra eu estou mencionando. Se olharmos para o pré-sal como um todo, isso seguramente vai beirar 300 bilhões de reais. Moraes, se você me permite, eu sou testemunha disso que o Moraes está dizendo. Porque nós, nos blocos de concessão em que nós não somos os operadores, que nós tínhamos as empresas estrangeiras operadoras, uma delas que eu não vou citar o nome, que reflete isso com precisão, as empresas estrangeiras operam com custos muito mais elevados que os nossos, mas muito mais elevados que o nosso, fazendo inclusive nós questionarmos profundamente, né, a apresentação das contas e dos gastos operacionais, está entendendo? Agora imagine, né, diretor, nem o Estado americano, Luiz, consegue controlar as petrolíferas, porque muitas vezes elas são maiores que o Estado. O Estado brasileiro, que infelizmente não conseguimos, por exemplo, na nossa área, não consegue nem fiscalizar as condições de trabalho, né? Que tem trabalho escravo no Brasil ainda. Na Grande São Paulo. Imagina se o Estado brasileiro vai conseguir fiscalizar uma petrolífera que opere a 300 quilômetros da nossa costa. Imagina. Então, isso realmente seria impossível. O diretor lembrava o acidente de Macondo, né, diretor? Isso. Vamos lembrar, ao mesmo tempo em que a Petrobras, ao descobrir o pré-sal, chamou o governo brasileiro e disse, olha, precisa rever o modelo, porque isso aqui é um colosso. Quando a Petrobras fazia isso, eu vou citar o nome, a Chevron operava no Campo de Frade, no litoral do Rio de Janeiro, desobedeceu o que tinha tratado com o Estado brasileiro na forma de produção e operação daquele campo, e por conta disso trouxe equipamentos obsoletos, fez um plano de exploração predatório, rachou o nosso oceano e causou vazamento no belo litoral do Rio de Janeiro. Essas as diferenças, né? O Brasil vai correr o risco de fazer isso
num poço que esteja a 7, 8 mil metros de profundidade, a 300 quilômetros da costa? O que o Moraes está citando também é outra verdade inquestionável. A Petrobras, sem nenhum tipo de ufanismo, nem outro sentimento similar, a Petrobras é a mais competente empresa petrolífera do mundo para operar em águas profundas e ultraprofundas. Isso não foi conseguido à toa, isso foi conseguido lá, começou a ser conquistado lá 30 anos atrás, quando a gente descobriu pela primeira vez os campos de águas profundas da bacia de Campos, que não havia tecnologia no mundo. Então, a Petrobras foi desenvolvimento tecnológico, como eu disse, é necessidade e oportunidade. Então, tínhamos a necessidade, porque era um país importador de petróleo, e a oportunidade de resolver o problema que estava nas nossas mãos. Também é importante, tecnologia para resolver, tecnologia brasileira para resolver, e engenharia brasileira para resolver problemas brasileiros. Isso foi a água profunda na bacia de Campos. Nos dedicamos e desenvolvemos os primeiros sistemas com extrema competência, né? De modo que estamos, a Petrobras, isso foi na hora da elaboração da proposta do novo marco regulatório, isso foi discutido nas mesas, né? A Petrobras era a única, e é hoje a única companhia do mundo que contém o conhecimento, detém o conhecimento da tecnologia para, com segurança absoluta, né? Produzir o pré-sal brasileiro. E me falem uma coisa, porque é muito comum a gente ouvir na mídia, provavelmente a partir de interesses outros, que não os da Petrobras ou da sociedade, a ideia de que o modelo de partilha é mais um dos problemas dos governos do Lula e Dilma, que seria uma espécie de, para usar um jargão da política, de jabuticaba, né? Só tem no Brasil. Esses caras inventaram um negócio aí, esses são cheios de querer inventar, etc. O modelo de partilha é usado em outros lugares do mundo, e há interesse, reivindicação de outras empresas em ser operador único nos seus próprios países ou em países onde elas operam, Guilherme? Pois o modelo de partilha não é jabuticaba. E que fosse. O Brasil, pelo seu significado geopolítico mundial, nós temos que ter as nossas soluções. Nós não podemos buscar no mundo, porque isso se faz no mundo, é o que serve para o Brasil. Não. Problemas nossos, nós temos que ter a competência para termos as nossas próprias soluções. Então, o modelo de partilha é utilizado em todo o mundo. Nós aperfeiçoamos, com a presença, inclusive, da Petróleo e Pré-Sal nos consórcios, com poder de veto, tá entendendo? Inclusive, isso também assegura ao Estado brasileiro atingir os objetivos sociais que o modelo do pré-sal de partilha assegura, né? Então, no mundo inteiro. E com respeito à sua pergunta, eu fui procurado pelo cônsul de um grande país estrangeiro, pelo cônsul dos Estados Unidos, cônsul geral dos Estados Unidos da América, que foi ao meu gabinete lá, e veio falar sobre essa particularidade da Petrobras ser operadora única no pré-sal brasileiro. Só que, alguns meses antes, rolou no setor petrolífero mundial que a Exxon tinha conseguido. A Exxon, que é uma empresa estatal americana, aprendi com você, Guilherme, agora há pouco no intervalo aqui. Eu disse que a Exxon é uma empresa estatal porque, como disse o diretor de exploração e produção da Exxon para mim, ele disse, eu estou falando em nome da minha companhia e do meu país. Então, e lá eles defendem as suas empresas. Né? Então, não tem dúvida. Então, a Exxon teria conseguido do governo angolano essa prerrogativa de investir logo no pré-sal angolano, quando fosse descoberto, logo que ela, Exxon, fosse a operadora única. E, então eu respondi, disse, não, senhor cônsul, até eu convidei para visitar uma plataforma nossa e tudo mais, mas a Exxon fez isso em Angola, e ele ficou meio sem jeito, né? Né? Mas isso porque é um filé mignon, o pré-sal, quer dizer, produzir petróleo a 2.400, 3.000 metros, como eu disse, está na fronteira do conhecimento e da tecnologia e da engenharia. Quem lidar com esse problema e resolvê-lo tem uma vantagem competitiva gigantesca no setor petrolífero mundial. Diga, João. Que o João já está se coçando ali para entrar na conversa. A gente pode resumir para o leigo partilha e concessão. Qual uma grande diferença? A partilha dá mais instrumento para a sociedade
controlar essa indústria. Controlar, fiscalizar. Isso é, mais presença da sociedade através do Estado. E mais participação nos resultados. Né, oferir mais tributos, mas acima de tudo, é maior controle. Né? E como caminha o mundo? Como caminha o mundo nesse sentido? Até início dos anos 70, as reservas de petróleo mundial, cerca de 80% a 90% das reservas estavam sob controle de empresas privadas estrangeiras, fundamentalmente empresas estadunidenses. Né? O que aconteceu no mundo de lá para cá? Passo a passo, os estados, as nações, vêm exercendo maior controle sobre isso. Nós chegamos na época atual em torno de 80% sobre controle de empresas nacionais ou estatais. Portanto, o mundo caminha para controlar mais. E controlar mais por quê? Na medida que o petróleo escasseia, mais estratégico ele fica. Mais necessidade de controle. Então, eu não tenho dúvida, buscar essas alturas do campeonato. Trazer mais presença privada estrangeira vai na contramão do que acontece no mundo. Eu diria que aqueles brasileiros que estão discutindo transferir controle de energia para mãos privadas, principalmente estrangeiras, estão cometendo um grande equívoco. Ou são mal intencionados ou estão comprometidos. No caso do senador José Serra, aqui de São Paulo, o Wikileaks, não é o Moraes, não é a FUP que está dizendo, não é um petroleiro, o Wikileaks divulgou, a Folha de São Paulo publicou que o senador José Serra, em 2010, se comprometeu com a Chevron a mudar o regime de partilha. Em 2010. É verdade. Não podemos esquecer. Esperou ter uma crise política, uma fragilidade no governo para tomar uma atitude desse tipo. E nas últimas décadas nós temos assistido, horrorizados e estarrecidos, a invasão de países soberanos por tropas estrangeiras que lá ficam, são ocupados hoje em dia, para quê? Para se apropriarem de reservas. Tanto que no ramo da exploração de petróleo, né, do mundo, né, corre uma piada dizendo o seguinte: 2 profissionais são especialistas em se apropriar de reserva, descobrir reserva de petróleo. São geólogos, exploracionistas e os generais da OTAN. Os generais da OTAN, em meia dúzia de meses, resolvem a apropriação. Descobrem reserva. Isso é uma piada que corre no setor de exploração. Então, petróleo é isso. Petróleo é segurança nacional. Aliás, se você me permite, o pré-sal, às vezes a gente se esquece de uma característica do pré-sal importantíssima. O Brasil importava petróleo, com o pré-sal nós já somos autossuficientes ao longo do século XXI todo, e somos o maior exportador de alimentos. Né? O maior produtor de alimentos é os Estados Unidos, mas exportador de alimentos, o agronegócio no Brasil é um dos pilares da nossa economia. Só que tem o seguinte: somos um dos maiores importadores de fertilizantes. E o pré-sal, ele é muito rico em gás. A razão gás-óleo do pré-sal é muito elevada. Então o pré-sal já está produzindo 10 milhões de metros cúbicos de gás. Né? Então esse gás é rico em componentes que são fertilizantes. O pré-sal vai propiciar ao Brasil não só a independência energética, mas a segurança alimentar brasileira. Ou seja, nós estamos falando de um bem, de um patrimônio estratégico da sociedade brasileira. Quer dizer, vale aquela campanha lá dos anos 50, o petróleo é nosso. Isso. Com isso ficamos. Agradeço muitíssimo a presença de vocês. Quero dizer a você que a gente tem que estar muito atento com a discussão sobre a Petrobras, sobre o destino do petróleo brasileiro, porque ele é, como a gente ouviu aqui hoje, estratégico e a gente não pode cair na esparrela e no discurso fácil da iniciativa privada entregar a nossa soberania para o capital estrangeiro ou para o capital privado. Agradeço a sua presença aqui conosco. A gente se encontra na próxima quinta. Forte abraço.